Acho que é melhor ficar sentado. Sentado, acho que é melhor ficar. Olá, pessoal. Estamos aqui nas últimas ações do projeto A Essência Viva dos Antigos Carnavais, né, que é o seminário. Ação esta que a gente finda o nosso projeto com esse seminário. E, na verdade, foi um projeto belíssimo para Maragogipe, que foi o projeto A Essência Viva dos Antigos Carnavais. Na verdade, aqui nós temos os palestrantes de hoje. Eu vou aqui chamar um deles, que, na verdade, é o Bartolomeu Conceição dos Anjos. Fale presente aqui na mesa, por gentileza, Bartolomeu Conceição dos Anjos. Ele, né, o grande carnavalesco que vai estar aqui na nossa ação do projeto, para que ele expresse toda a atividade cultural desde a infância até os dias atuais. Por gentileza, Bartolomeu, fazer presença aqui. Gostaria agora, no momento, de chamar o secretário de Cultura e Turismo do município de Maragogipe, Francisco Gomes da Silva Filho, para fazer parte, né, compor aqui a mesa do seminário. O projeto, na verdade, A Essência Viva dos Antigos Carnavais, ele teve o objetivo geral, na verdade, de promover e difundir o Carnaval de Maragogipe em 2021, com toda a singularidade do patrimônio imaterial da Bahia, através da realização de sua programação cultural adaptada aos protocolos sanitários, de acordo com a legislação estadual e municipal vigente, dentre a sua especificação como promovendo o apoio aos grupos mascarados, reduzindo os impactos causados pela pandemia nas dimensões simbólicas, cidadã e econômica da produção cultural de Maragogipe, mobilizando novamente a cena cultural local em torno do Carnaval de Maragogipe, promovendo e difundindo saberes sobre o patrimônio registrado em questão, né, transmitindo as ações realizadas em plataforma web, divulgando amplamente o Carnaval de Maragogipe, realizando ações de formação, oficina, seminário e virtual em questão. Então, o secretário já está chegando aqui para compor a mesa, para a gente dar início ao nosso trabalho. Lembrando que todo o projeto, né, foi com apoio financeiro do IPAC, Governo do Estado da Bahia, Secretaria de Cultura, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal. A realização, Grupo Cultural Samba de Roda, Samba de Maragogó. Então, o projeto teve grande significatividade, né, no nosso município, né, com um período difícil, né, que a gente está enfrentando, né, no cenário do mundo e nacional, dessa questão da pandemia, mas nós, enquanto entidade, nós fizemos de que formas que, com essa manifestação do Mascarados e com o projeto, e um evento que é anual e que não poderia ser interrompido, mas a gente soube dobrar e passar
por tudo isso, né? Foi um desafio enquanto entidade, enquanto pessoa, enquanto articulador cultural do município, a gente enfrentando essa pandemia e lidando com muitas pessoas, né? Com os mascarados e fantasiados, que as manifestações, a manifestação nossa, que a gente preserva, ela é secular, e que a gente, foi difícil, mas a gente enfrentou, a gente está chegando de mais uma etapa, que é esse seminário, e que, na verdade, além do seminário, ainda tem um documentário, né, que está sendo produzido, né, desde o início, né, do todo o processo do projeto, e que no decorrer da programação a gente vai ter um teaser que vai mostrar um pouco do trabalho feito, do documentário do município de Maragogipe, dentro do Carnaval dos Mascarados Fantasiados, do Carnaval Virtual. Eu aqui ainda estou esperando aqui o secretário da mesa. A nossa metodologia do nosso seminário de hoje, a gente tem, né, como tema principal o Carnaval de Maragogi, a transmissão de saberes, né, educação patrimonial e salvaguarda. Essa é a nossa metodologia. Então, o palestrante desse seminário, na verdade, presentes, terão como objetivo hoje socializar, né, temas importantes para se pensar a manifestação cultural do Carnaval de Maragogipe, né. Os palestrantes escolhidos para ministrarem as palestras serão imersos nessa cultura e vivenciam essa temática no seu dia a dia. Assim, né, a ideia de dar voz a esses sujeitos históricos, culturais, o discurso e a oralidade, né, será um método recorrente na qual nos permitirá visualizar, entender uma historicidade da qual estes sujeitos são portadores. Portanto, eu, como coordenador geral do projeto, a essência viva dos da mediador neste momento aqui, faço jus e faço e é na verdade, eu me sinto orgulhoso de estar aqui, né? Na verdade, foi um trabalho árduo, não é brincadeira a gente trabalhar com a manifestação cultural que é o Carnaval de Maragogipe, carnaval de rua, um carnaval em que as pessoas mascaradas de fantasiado faz suas próprias fantasias, se divertem, e a gente, nesse projeto, adaptar aos protocolos sanitários, não foi brincadeira, foi um grande desafio, mas enfrentamos e damos conta, né, enquanto instituição. Neste momento, o secretário já está aqui, gostaria que ele, secretário de Cultura e Turismo do município, o senhor Francisco Gomes, por gentileza, subir ao palco aqui para compor a mesa do seminário. Então, o palestrante oficial desse seminário seria o professor Benedito Jorge. Ele, por problema de saúde, ele não pôde estar presente, mas o discurso dele escrito vai ser lido, né? A gente vai ser lido pelo secretário de Cultura, a gente está dando início já aos trabalhos, e ele vai fazer a leitura do discurso dele e pedir desculpa a toda a sociedade que não pôde estar presente por questão de saúde, mas estará representado pelo secretário de Cultura e Turismo, que fará a leitura do seu discurso. Por gentileza, secretário. Bom dia a todos, bom dia a todos e todas, né, que estão nos assistindo. Gostaria aqui, primeiramente, de saudar o nosso querido amigo Memeu Barbudo, grande artista, artesão maragogipano, figura ilustre da nossa cidade, importantíssimo para a nossa cultura. Ele que efetivamente, durante todo o ano, mantém o seu ateliê aberto, trabalhando, não é? Fazendo as máscaras em papel machê, as máscaras ibéricas,
como também Bumba Meu Boi, Burrinha, compondo suas músicas. Qualquer pessoa que chegar a Maragogipe, em qualquer dia, de qualquer mês, em qualquer horário, encontrará Memeu Barbudo efetivamente fazendo cultura, fazendo arte na nossa cidade. Eu gostaria nesse momento, Memeu, de lhe parabenizar por isso. Me sinto muito feliz quando chego na Casa do Carnaval da Bahia e encontro suas obras. Me sinto muito feliz quando vejo, às vezes quando faço pesquisa na internet sobre o Carnaval de Maragogipe, de ver você expondo e levando o nosso carnaval para Portugal, como já aconteceu. Então, nesse momento, gostaria aqui de fazer essa saudação especial a você e lhe parabenizar por esse trabalho. Saudar também nosso querido Paulo da Casa da Cultura, Paulo do Samba Reggae, né, Paulo? Paulo, que também é uma figura que tem feito um trabalho maravilhoso de relevância na cultura maragogipana, agora também conhecido como Paulo dos Mascarados, né? Paulo que já foi Paulo do reggae, Paulo do samba de roda. Eu costumo brincar com ele que quando ele juntou o reggae com o samba, deu Paulo do samba reggae, já é servidor da Casa da Cultura desde a sua inauguração. E agora aí também Paulo dos Mascarados. Resumindo tudo, Paulo da Cultura. Para a gente é uma satisfação enorme hoje estar aqui representando o professor Benedito Jorge Carneiro de Carvalho, o professor Bibito, vivo, o maior historiador maragogipano, não é? E tive essa incumbência, por causa da pandemia, ele não pôde estar presente, né? Também por ser já idoso, e nós estamos aqui para, com muita satisfação, não é? E também, não posso negar, que com muito orgulho, para ler, não é? Aquele que seria o discurso do professor Bibito, as palavras que ele iria nos trazer hoje aqui pessoalmente nesse evento. Então vamos lá. Muita honra fazer isso. Maragogipe, essência viva dos antigos carnavais. O carnaval é a festa popular mais antiga que temos notícia. Historiadores famosos afirmam ao longo do tempo têm se apropriado das festas populares que existiam desde a antiguidade e que o mesmo tem traços herdados das grandes bacanais do Império Grego-Romano. A exemplo das que eram realizadas com o culto a Dionísio e com o culto a Baco. A partir da Idade Média, época que o cristianismo se consolidou e estabeleceu a Quaresma, e vindo como consequência que os dias anteriores à Quaresma aproveitam-se para extravasar os impulsos da carne. Daí a expressão carnavale, que deu origem ao termo carnaval. Sendo que nesse período todos deviam obedecer ao período de 40 dias de jejum e abstinência anterior à Semana da Paixão. No princípio, não havia o carnaval nos moldes que temos hoje. Havia o intrudo, ocasião em que as pessoas usavam todo tipo de líquido para molharem umas às outras. Essa brincadeira descambou para o uso de todo tipo de líquido, levando as autoridades a proibir o intrudo. Assim, só nos palácios e nos conventos era permitido o intrudo e o uso dos limões, feitos de parafina e que traziam no seu interior água de cheiro. Foram os colonizadores portugueses que trouxeram o intrudo para o Brasil. E essa brincadeira perdurou por muitos anos, até ser proibido pelas autoridades a pedido da igreja. Em razão dos rumos que a brincadeira tomou, como mencionado acima, pois aquela brincadeira de jogar água uma nas outras saíam do controle, a tal ponto que se usava todo tipo de líquido, levando o intrudo a ser combatido e depois proibido. Nessa época, o intrudo era permitido apenas nos palácios e nos conventos. Por outro lado, na Europa,
já eram realizadas as grandes festas com fantasias, máscaras, carros alegóricos, muito luxo e requinte. E os carros mais visíveis dessas celebrações foram Paris, Nice, Veneza, cujos modelos foram copiados pelo mundo todo, onde se realizava o carnaval. O Rio de Janeiro foi quem primeiro realizou o carnaval no Brasil, em meados do século XIX. Não com o requinte europeu, mas um carnaval popular com blocos, com mascarados e fantasias. Algum tempo depois, foram introduzidos os carros alegóricos que evoluíram e deu origem às escolas de samba como conhecemos hoje. Em Salvador, o carnaval teve o início logo depois do Rio de Janeiro, com a criação dos clubes carnavalescos. Nessa época, como o intrudo estava proibido, começou a aparecer nas ruas os primeiros mascarados e fantasiados. Aí, então, o comércio de Salvador passou a incentivar o povo e os foliões ganharam as ruas. Carnaval de Rua de Salvador está escrito no livro dos recordes. Pois é. Em nossa cidade, com a fundação do bloco Filhos da Terpsícore no ano de 1897, segundo o jornal Nova Era, que circulava na cidade, oficialmente deu-se início ao Carnaval de Maragogipe, já que antes se fazia o intrudo e do qual não dispomos de dados oficiais. Nesse meio tempo surgiu a Filarmônica 2 de Julho, em 1886, que passou também a realizar bailes de carnaval em sua sede para seus adeptos. Na década de 1920, foram memoráveis os inúmeros cordões, inclusive de mulheres, que se deleitavam aos prazeres da vida terrena, além da pompa dos clubes Amigos do Silêncio, dos Clube dos Alemães, do Clube dos Caipiras, do Rancho do Jacaré e do concurso da Filarmônica 2 de Julho, este direcionado à elite maragogipana. Na década de 1930, nota-se nas ruas de Maragogipe os cordões das espanholas, dos assustados e dos nagôs, ternos da esperança, marujas, bonecas, turcas e a fauna, rancho do macacão e mais mascarados, perrões, colombinas e ainda passeatas promovidas pelas filarmônicas locais. A presença de inúmeros mascarados em grupos ou isolados, na década de 1950, entrando nas casas, era muito comum em nossa cidade. Foram registrados nesta época os blocos Tira ao Alvo, composto apenas por mulheres, outro organizado pelo senhor Vicente Peixoto, e os das garrafas. Também nessa época eram realizados bailes à fantasia com muito luxo e animação nas sedes da Filarmônica 2 de Julho, Associação Atlética Maragogipana e Rádio Clube. Foi no ano de 1955 que surgiu o Trio Oriente, o nosso trio elétrico, depois batizado de Maragóis, sob o comando de Dica e contando com Quinande e Mestre Cândido, dando uma dinâmica nova ao nosso carnaval. Vale salientar ainda a presença na mesma época do Bumba Meu Boi, do senhor Ângelo Inspetor e a Burrinha, que eram presenças no Carnaval de Maragogipe. Na cidade existiam dois clubes sociais, Rádio Clube, antigo Clube dos Alemães, e a Associação Atlética Maragogipana, que com a Filarmônica 2 de Julho realizavam bailes para os seus associados. Então, à medida que esses bailes iam ganhando visibilidade, o carnaval, feito por blocos e cordões, perderam sua força, mas a máscara, fantasias mantiveram a população mais humilde, que utilizava todo tipo de material, roupas usadas, papel, papelão, folhas e outros materiais que não deixaram de participar da folia do carnaval das ruas de Maragogipe. Por fim, nossa sugestão para que não se perca esses aspectos culturais do passado, pois é preciso que haja incentivo à população local, visando a valorização e o fortalecimento cultural. A população de Maragogipe precisa ser estimulada a buscar a memória coletiva de sua história oral documental, no sentido de resgatar sua expressão cultural que vem se perdendo no tempo, como exemplo dos mandus e as máscaras e fantasias, produzidos de forma rigorosamente artesanal, que devem merecer um julgamento à parte como forma de valorização dessa forma primitiva de produzir o riso e a alegria tão próprios da gente maragogipana. O Carnaval de Maragogipe, patrimônio material da Bahia, preservando as bandas de sopro e o uso de máscaras e alegorias artesanais, mantém uma tradição que representa a sua essência espontânea e singular, marcas da cultura da cidade. Como colocação final, lembramos que no ano em curso, por força da pandemia, não tivemos carnaval. E apesar de muito
muitos ainda estarem lastimando, sabemos que isso foi preciso. Então, conhecendo a índole alegre e festeira de nossa gente, afirmamos que o nosso carnaval não morreu. Fizemos uma parada para juntar forças e no próximo ano voltaremos com força renovada. E quando o carnaval de 2020 chegar, a ordem é: pegue sua alegria, vista uma fantasia para em Maragogipe brincar o maior carnaval do interior. Por quê? Maragogipe ainda conserva a tradição dos mascarados, pelas formas artesanais de produzir fantasias, de patrocinar o riso e promover a representação da vida cotidiana. Benedito Jorge Carneiro de Carvalho, março de 2021, tempo de pandemia. Parabéns ao professor Bibito. Leitura belíssima, né, do nosso historiador, né, Benedito Jorge. E agora, após a leitura do discurso dele, eu gostaria que o secretário fizesse menção ao Carnaval de Maragogipe dentro do tema A Essência Viva dos Antigos Carnavais. A essência viva dos antigos carnavais. O tema já diz tudo. Maragogipe, uma cidade do interior da Bahia, né? Que, como bem disse aqui o nosso professor Benedito Jorge, o povo mantém viva essa tradição. Temos aqui a testemunha viva disso. Quando eu estava lendo aqui o professor Bibito Barbudo, ele cita aqui, né, o nome do inspetor que fazia o Bumba Meu Boi e a Burrinha, e você hoje é o responsável de manter viva na nossa cidade a tradição do Bumba Meu Boi e da Burrinha. Como também Britinho, lá em Coqueiros, mantém viva a tradição das cabeçorras. E você também mantém viva a tradição das máscaras ibéricas. É assim, passando de geração em geração, que essa gente morena da terra das palmeiras, da patriótica cidade de Maragogipe, mantém viva essa essência do nosso carnaval. Um carnaval que Barbudo já teve a satisfação de nos representar na Europa, em Portugal. Um carnaval que estivemos na nossa cidade, o cineasta Spike Lee, um dos mais respeitados cineastas do mundo, inclusive que gravou aquele CD, aquele clipe famoso de Michael Jackson no Pelourinho, que esteve aqui em Maragogipe para registrar a beleza, a magia do nosso carnaval. Por que essas pessoas vêm nos visitar? Porque aqui se encontra verdadeiramente a essência dos antigos carnavais, que nasce lá na Europa com os intrudos. Vocês terem ideia, nós temos aqui, eu trouxe para ilustrar, né, um livro que foi lançado, quando foi lançado A Casa do Carnaval da Bahia, onde tem um capítulo especial para Maragogipe. Não é? Onde lá na Casa do Carnaval da Bahia nós também temos um estande dedicado ao Carnaval de Maragogipe, e na decoração daquela belíssima casa que resiste a toda a história do Carnaval da Bahia, nós temos também a arte do maragogipano Memeu Barbudo. Temos aqui Carnaval de Maragogipe, livro lançado pelo IPAC, na época que o Carnaval de Maragogipe foi reconhecido como Patrimônio Imaterial da Bahia, no dia 23 de fevereiro de 2009, como reconhecimento, não é, a tudo isso que o maragogipano faz e que vem mantendo viva essa tradição. Mais um livro, Careta, Quem é Você? Carnaval de Maragogipe, de Álvaro Vilela, não é, registrando a beleza do nosso carnaval. Trazemos aqui também um trabalho importantíssimo do fotógrafo João Farcas, que expôs o Carnaval de Maragogipe em Londres, diversas exposições no Rio, em São Paulo, onde inúmeras pessoas sempre nos ligavam elogiando esse trabalho belíssimo de João Farcas, retratando os mascarados maragogipanos, que diversas vezes até Paulo, com seu grupo, levou os mascarados lá para o bairro do Bexiga, né, Paulo, representando. Então é um carnaval que atravessa fronteiras. Tivemos a satisfação de um dos jornais mais bem conceituados do país, a Folha de São Paulo, estampar num domingo de carnaval uma matéria sobre
esse carnaval belíssimo que preserva viva a sua essência, que é o Carnaval de Maragogipe. E aqui, um dos livros, né, mais renomados do mundo em relação a carnaval, Cenas Venezianas, de Francisco Andrade, um livro premiadíssimo no mundo inteiro, onde ele retrata o Carnaval de Veneza. Carnaval de Veneza. E no ano de 2020, Maragogipe recebeu aqui Francisco Andrade, esse fotógrafo renomado, que veio justamente, né, fotografar o Carnaval de Maragogipe para dar continuidade a esse trabalho premiado no mundo inteiro. Ele levou 3 anos em Veneza fazendo esse trabalho, e aí o livro foi premiadíssimo. Ele agora está rodando o mundo, vendo as influências do Carnaval de Veneza ao redor do mundo, e em Maragogipe ele encontrou, não é, um dos lugares onde mais a gente sofre influência veneziana e a beleza do nosso carnaval. E futuramente estará lançando Cenas Venezianas 2, retratando principalmente o Carnaval de Maragogipe. Então, como bem disse Jorge Amado, para você ser mundial, você precisa ser regional, né? Para você ser reconhecido como alguém, né, que verdadeiramente mantém viva as suas tradições, você precisa primeiro, né, mostrar o que o seu torrão tem de bom. Não existe fama mundial sem a regionalização. É aqui, é em Maragogipe, não é, que esse povo mantém viva uma tradição secular. E é justamente esse trabalho, não é, essa forma de, vamos dizer assim, essa forma de ano a ano, dar continuidade ao que fizeram os nossos ancestrais, que nos coloca nessa posição perante o mundo. Perante o mundo. O Carnaval de Maragogipe, né, no decorrer de todos esses anos, foi atravessando dificuldades, como aconteceu no período que nós não tínhamos como dar conta da quantidade de pessoas que vinham para o nosso carnaval, e cordões maragogipanos, e as nossas filarmônicas tiveram que se dividir, não é, em 4 grupos para dar conta dos cordões. Devemos muito, né, eu gosto muito de falar isso, a manutenção dessa tradição do carnaval às 2 briosas filarmônicas, Tepicícora e 2 de Julho. Elas se dividiram e saíram pelas ruas de Maragogipe, arrastando, né, os cordões, os blocos carnavalescos. E aí, tudo isso, todas essas pessoas que deram continuidade a esse trabalho, Rosa Carapeba, Vicente Peixoto, Eliezer César, o nosso saudoso Tico, pessoas que já se foram, o Cabo Áureo, né, e tantos outros maragogipanos que durante quase esses 200 anos vem mantendo viva essa tradição. E parabenizar também aqueles que atualmente, né, no seu dia a dia, né, fazem, como o Mimil Barbudo, esse carnaval está sempre na memória do nosso povo, não só nos dias de Momo, mas durante todo o ano. Grupos de mascarado como o Grupo Gama, o Mar Alegria, os mascarados de Maragogipe, que é conduzido aqui por Paulo, né? Pessoas, vários jovens maragogipanos que já têm grupos aí de 5, 6 anos, como ficaram conhecidos os soldadinhos de chumbo, né? Que já tiveram outras fantasias maravilhosas, mas que marcaram o nosso carnaval. Aquela família maravilhosa que ficou marcada com o Avatar. E tantos outros grupos de maragogipanos que mantém viva essa essência, que não se perde. O Carnaval de Maragogipe, durante o dia, ele nos remota a justamente esses antigos carnavais. Durante o dia aqui, o que você encontra são perróis, colombinas, marchinhas, coisas que a gente não vê mais. A gente respeita a indústria do carnaval,
né, que ganhou muita força em outros estados, principalmente na nossa capital, mas aqui, nessa terra, você encontra, né, essa essência. Você chega no Carnaval de Maragogipe, no domingo, ao meio-dia, 1, 2 da tarde, e você já vai se deparando com crianças que já saem de caretas pela rua, com seu típico agogô, né? Com essa típica também máscara de chifre daqui de Maragogipe, né? Que é uma característica viva, no símbolo maior do nosso carnaval, a máscara de chifre dos maragogipanos. Você tem na sexta-feira do carnaval, o Bloco do Silêncio, o Bloco das Almas, que nos primórdios saía da porta do cemitério. E o que é o Bloco do Silêncio? O que é o Bloco das Almas? É uma justa homenagem aos nossos antepassados que fizeram a história e que fizeram esse carnaval chegar onde nós estamos hoje. Então, o Bloco das Almas, né, saía da porta do cemitério. Inclusive, tem uma história interessante, eu gosto muito de falar. Teve um ano que o bloco tinha 28 componentes e na hora que saiu da porta do cemitério tinha 30. E ninguém até hoje sabe quais eram essas outras 2 almas que estavam ali no bloco. Mas ali elas saíam de branco à meia-noite pelas ruas da cidade, na verdade fazendo um ritual de purificação, abençoando, pedindo proteção, pedindo paz. Óbvio que uma coisa que sai meia-noite da porta do cemitério nos traz assim um tom funesto, né? Aquele terror, mas na verdade é tudo o inverso. São almas santas e benditas, como um grupo de almas tem esse nome, que na verdade sai pelas ruas da nossa cidade, abençoando, não é? Pedindo proteção para que nos dias seguintes, no sábado, no domingo, na segunda e na terça, os maragogipanos possam brincar com muita paz e com muita alegria. E isso acontece, porque nós recebemos muitos visitantes, o nosso povo maragogipano vai para as ruas e o nosso carnaval, nos últimos anos, não tem registrado uma só ocorrência de violência. A Polícia Militar da Bahia sempre parabeniza os maragogipanos, porque aqui é um carnaval de paz e de tranquilidade. Milhares e milhares de pessoas pelas ruas, mascarados, inclusive. É bom ressaltar isso. E não se tem, tá certo, uma só ocorrência de violência durante esses 4 dias de Momo nessa cidade. Aqui a paz reina. Aqui a alegria reina. Aqui a tradição permanece viva. Porque aqui nós temos um povo alegre, um povo feliz, um povo acolhedor, um povo que gosta da paz e da alegria. E é por isso que o Carnaval de Maragogipe, sem dúvida, é o carnaval mais tradicional da Bahia e futuramente se destacará como um dos melhores destinos de carnaval do Brasil e do mundo. As palavras do secretário de Cultura e Turismo, muito belíssima e muito significativa, né? Que, na verdade, ele falou toda a verdade do nosso carnaval. Neste momento, estamos abordando os principais pontos relacionados aos aspectos históricos do Carnaval de Maragogipe, né? As práticas culturais que fazem parte dessa manifestação, o processo de registro e salvaguarda e sua relevância para a valorização, promoção e difusão, né, da folia nomesca tradicional de Maragogipe. Eu, como produtor e articulador cultural, já levamos os mascarados para diversos estados brasileiros, como São Paulo, né, o projeto Maragogipe circulando com samba de rodas mascarados na 10ª Festa Cultural da Casa de Mestre Ananias, no Bexiga, São Paulo, no Encontro de Culturas em Piauí e na maioria das cidades do Recôncavo Baiano. E se não fosse a pandemia, em novembro do ano passado, iríamos para o Ceará, no Festival Internacional de Máscara do Cariri. Neste momento, eu gostaria de chamar para fazer uso da palavra o artista plástico, carnavalesco, artesão, oficineiro, mestre da cultura popular, o senhor Bartolomeu Conceição dos Anjos. Por gentileza.
Bom dia aos que fazem presente e a todos que nesse momento vai ouvir do artesão Bartolomeu C. dos Anjos, artisticamente, Nemeu Barbudo. Então, senhores, que nesse momento escuta a palavra de um grande carnavalesco de Maragogipe, assim eu me considero um dos maiores carnavalescos de Maragogipe. Por quê? Porque eu me acho assim. Todos que moram em Maragogipe, ou em outro estado qualquer, há de convir comigo que as minhas palavras estão certas. Eu nasci no bairro das Palmeiras, em Maragogipe, trazendo na minha mente uma intuição para o brilho do carnaval, que é o brilho mais bonito dos carnavais do mundo. Aonde eu tive a oportunidade, naquela época, na idade que eu estou, de conhecer o carnaval de Maragogipe com os mais velhos que aqui se faziam presente e hoje, no momento, não estão mais aqui. Deus mandou chamar aqueles que faziam os belos carnavais de Maragogipe. O que aconteceu comigo, que eu tinha na mente o dom, é uma coisa que nasce com você, é o dom artístico. Naquela época, que as velhas Palmeiras, que hoje na atualidade é um dos bairros mais bonitos de Maragogipe, aonde no meu tempo foi criado o carnaval de Maragogipe de bairro. Por quê? Porque nasceu um artista com o dom de fazer brilhar aquele bairro todo ano, todos os anos que se passaram. Porque o nosso secretário, o Francisco Gomes, na intimidade, o popular Chiquinho, nasceu também naquele bairro, quase naquele bairro, porque pouca distância, porque a mãe dele, a senhora Jovelina, nasceu naquele bairro, era minha vizinha. Ele tem o conhecimento de que era o carnaval das Palmeiras. Aí você vai me perguntar, o carnaval nas Palmeiras? Sim, porque a partir do mês de agosto, após a festa de São Bartolomeu, já começava o fulejo do carnaval do bairro das Palmeiras. O nosso amigo Francisco e a senhora mãe dele, Jovelina, participava disso. Por quê? Eu, naquela época, novo, junto com os parentes dele, aquela rapaziada que tinha também o dom da arte, o que ocorreu? Eu tive a ideia de criar um bloco carnavalesco
nas Palmeiras, no bairro das Palmeiras. Aquela rapaziada da minha idade, não digo Chiquinho, que naquela época era menino, mas a mãe dele e as tias dele faziam parte dessa festa, faziam parte desse carnaval que eu estou falando, aonde foi criado, por ideia minha que eu dei à rapaziada, vamos formar um bloco de carnaval aqui no bairro, aonde eu fiz, a primeira coisa foi colocar um nome no bloco. Chamava-se o Bloco da Vila das Palmeiras, aonde eu fazia o compositor das músicas, era eu, era quem dava a ideia, era quem fazia os instrumentos, juntamente com aquela rapaziada que me aderiam. Eu era o líder daquela brincadeira. Então, pessoal, o que é que ocorre? Por onde eu participei de vários eventos com o nome do Bloco da Vila, só existia naquela época Bloco da Vila. Depois foi se formando em Maragogipe pelo professor Gilmar do Couto, os filhotes da Mangueira, que era a disputa com o Bloco da Vila, para ver quem fazia melhor. E isso aí foi gerando de tal modo que ficou conhecido no Brasil todo. De muitos lugares vinha pessoas para assistir todos os dias, uma maravilha, uma beleza, que a rapaziada só pensava naquilo ali, aquele orgulho, era um orgulho. Hoje se pergunta, quantas pessoas passam por mim e perguntam, Barbudo, cadê o Bloco da Vila? Eu disse, isso foi uma coisa que passou na nossa vida, que hoje a gente sente falta e faz falta ao maragogipano, que é a coisa mais linda que podia existir no nosso carnaval de Maragogipe, eram os ensaios, aquela Praça das Palmeiras, uma praça de alegria, com aquele sonzinho, uma caixinha de som, um cochichozinho, xixi, mas era uma alegria para todos. Quantas pessoas ficavam naquela Praça das Palmeiras, batendo palma para ouvir as músicas, um fazia de um jeito, outro fazia de outro. Daí então, no Beco da Mangueira, Filhote da Mangueira, isso foi passado em Maragogipe, a alegria que abrilhantava o carnaval de Maragogipe. Quando chegava nos dias de carnaval, na semana de carnaval, era aquela celeuma para saber quem sairia melhor, quem colocava as frases melhores de carnaval. Eu tinha ideia, no momento, de criar as coisas. Criava carro alegórico. Já no Filhote da Mangueira não tinha isso. A gente procurava fazer o melhor. Então, senhores, essa é uma das razões de eu me orgulhar em conhecer o carnaval, os carnavais que passaram por mim. Muitas coisas interessantes. Saía a rapaziada, naquela época também, tinha elementos que já se foram, como o finado Fiote e tantos outros. O pessoal saía com máscara de chifre para brincar o carnaval, com roupa lascada, aquela coisa toda. E o finado Fiote e tantos outros, que não é do conhecimento, não é do tempo do nosso secretário Francisco,
mas ele vai ficar sabendo agora, e quem não sabia vai ficar também sabendo. Só pessoal da minha idade, mais velhos, é quem sabia desse problema. O que fazia o finado Fiote? Pegava o carvão, enquanto o povo colocava uma máscara de pano no rosto, uma máscara de papel, outra coisa qualquer, o finado Fiote já tinha comprado o material dele para ele auto se fantasiar. Como, você vai me perguntar, como, Barbudo? Você é uma coisa interessante. Às vezes as pessoas, naquela época, muitos censuravam e muitos achavam graça, dava risada. Ele pegava o carvão, machucava o carvão todinho no pilão, deixava aquele pó, depois ele cessava, nem era na peneira, era uma coisa mais rústica. Ele cessava em um pano de alinhagem, aquele pó, tirava aquele pó, botava, naquela época não era short, é calção de saco, pano de saco, ele fazia aquele short de saco. Pintava todo de carvão, se melava todo de carvão, rosto, cabeça, pé, todo e saía descalço pela rua, de Maragogipe. Era ele e o finado Tonho Pistola fazia essa arte. Hoje, eu tendo um outro raciocínio, aí eu fico mentalizando. Que arte era aquela que aquele cidadão fazia? Muita gente censurava como uma coisa inédita. E, na verdade, era uma coisa inédita. Porque só quem fazia isso era ele. Uma coisa muito interessante. E hoje, quando eu vejo um cidadão, hoje em Maragogipe, usar dessa expressão, eu me pergunto, com quem ele aprendeu? Sabe quem faz isso hoje em Maragogipe? Cornélio. Cornélio é quem faz isso hoje. Se suja todo de carvão, sai com um caixão nas costas. Cornélio, olha, Cornélio é um cara ainda novo. Cornélio não era daquele tempo. Com quem Cornélio aprendeu isso? Eu acho o seguinte, que alguém, ou da família dele, na época que presenciava aquilo, o que é que ocorre? Passou isso para ele. E hoje ele traz essa recordação, que eu acho uma coisa muito fantástica. Bom, pessoal, falando disso aí, eu agora vou falar, trouxe coisa do passado, e vou falar também da coisa bela, bonita, que eu acho, que eu aprendi a trabalhar, já que eu vim com essa intuição, eu vim com essa herança do meu avô, foi fazer máscara de papel, papel de cimento, papel jornal, papel toalha. Já o papel toalha é uma coisa mais nova. O papel toalha é uma criatividade minha. Porque essa criatividade trouxe muito menos trabalho. Trabalhar com uma coisa mais leve. Agora, fazer essa beleza que aqui se faz presente, para todos nós, que é admirada por todos de Maragogipe, pelo Brasil, pela Europa, por onde eu já passei. Então, pessoal, vocês que têm a oportunidade de ouvir a palavra valiosa desse artesão que vos fala, eu explico tudo isso direitinho, trocado em palavras. Isso é uma arte bela, isso é uma coisa brilhante,
Isso é uma coisa maravilhosa para o nosso carnaval de Maragogipe. Aonde existir carnaval, aonde tiver carnaval, essa obra de arte se faz presente. Veio um pessoal do Rio de Janeiro me comprar em Maragogipe essa arte. Isso para mim é muito gratificante. O que o meu avô deixou para mim como herança, uma coisa que naquela época ele fazia na minha presença e na presença da minha irmã e do meu irmão que já se foram. Nenhum deles se dedicaram dar continuidade a uma coisa tão bela. Eu achei isso tão bonito, mesmo com uma pouca idade naquela época, menino, eu via o meu avô fazer isso em Maragogipe. Quem conheceu demais o meu avô, eu vou buscar lá no fundo do baú a pessoa que conheceu o meu avô. A finada Jardilina, avó do nosso secretário Francisco. Jardilina, mãe de Jovelina, mãe do nosso secretário Francisco. Naquela época, conheceu o meu avô, que morava nas Palmeiras. Foi quem me ensinou a fazer isso aí. Brincava comigo quando tinha uma máscara pronta, que hoje eu faço uma máscara dessa. Eu tenho lá no meu ateliê uma máscara desse tipo aí, maior do que essa aí, eles conhecem, que tem 4 chifrões desse tamanho. E o meu avô fazia com 10, 15 chifres, aquela cabeçurra com 10, 15 chifres. E a pintura que ele mais adorava de fazer naquela época, não existia tinta desse tipo agora que a gente trabalha, era tabatinga com o pó do carvão e cola de madeira, daquela cola preta. Pintava de preto e branco, botava na cabeça para correr atrás de mim. E eu tinha medo daquilo ali, porque as máscaras eram feias. Bonita era o trabalho de fazer. Agora, para você olhar, para você encarar, você tinha medo. O pessoal nas Palmeiras, lá no bairro que eu morava, que a gente morava, tinha medo, porque ele preparava aquelas máscaras. E tinha uma senhora que gostava muito, a finada Passinha, a mulher e as irmãs. Ele dava para aquele pessoal, juntava 10, 15 pessoas daquela, fazia aquelas máscaras de chifre, grandão mesmo, e na hora do carnaval, no dia do carnaval, eles saíam com aquela máscara. Hoje, só quem se lembra disso são pessoas da minha idade, que viram aquele trabalho. Mas, pessoal mais novo, naquela época, seu Boboco, tradição de Maragogipe, dava o maior valor, jogava capoeira. Agora, a capoeira do finado Boboco era uma capoeira diferente dessa que a gente aprendeu hoje e que conhece. O finado Boboco jogava capoeira com um pau, um porrete desse tamanho, um osso de mocotó de boi na cabeça do pau. Ele jogava, ia para a lavagem, jogava capoeira assim, a capoeira dele era assim. Ele se abrisse, ele passava no pau, o cara caía. Era conhecedor dessas máscaras de Maragogipe,
confeccionada pelo meu avô, Pedro dos Anjos. Então, pessoal, eu tive o prazer, o amor de aprender com todo cuidado tudo aquilo que ele passou para mim. E hoje eu sou, graças a eles, graças às pessoas, graças aos professores de Maragogipe que eu conheci e que me deram esse valor de aonde estiver, fala em meu nome, como artesão, Nemeu Barbudo. Não fui eu que coloquei esse nome em mim. Não, fui eu que coloquei. Quem colocou esse nome em mim, esse nome, foi o povo de Maragogipe. Vendo os meus trabalhos, foi o povo que conhece, o povo de fora que conhece, que colocou esse valor. Começaram a dar valor. Eu fiquei surpreendido quando eu comecei a receber esse nome. Não pensava que esse humilde trabalho que vocês hoje presenciam fosse me dar tanto valor. Quando eu estive em Portugal, que eu fui surpreendido pela imprensa de Portugal, eu me belisquei e perguntei a mim mesmo, será que sou eu? Será que sou eu que estou aqui mesmo, meu Deus do céu? Mas, na verdade, era. Então, pessoal, como acabei de dizer a vocês, eu tive um grande professor na arte. Aprendi com muito amor e carinho. E hoje, vocês dão valor e vê que é um trabalho bonito e belo, esse trabalho de máscaras ibéricas. Agora, se todos que me assistem e gostam da arte, adere à arte, é um fã da arte, quer chegar até esse ponto aí, rapidamente eu explico que eu tenho muito mais para falar sobre o Carnaval de Maragogipe. É muito prático. Você pega uma porção de barro, você vai confeccionar uma cabeçorra que nasce da sua mente, ou então você vai procurar se aperfeiçoar com um professor, comigo, pedir, eu quero fazer uma caricatura do secretário de Maragogipe, o Francisco. Eu quero fazer uma caricatura um dos melhores fotógrafos de Maragogipe, que é o nosso amigo Sá. Eu posso lhe dar ideia. Não é de um dia para uma noite, mas com o decorrer do tempo, você vai fazer aquilo ali. Então, você fazendo essa caricatura com barro, confecciona bonitinho, beleza? O procedimento, molha o barro de um dia para o outro, para o barro ficar macio. No dia seguinte, você traz o barro para a sua mesa, você vai machucar ele com o pé, pisar direitinho, bonitinho. Ele está no ponto de trabalhar, você faz aquela caricatura, deixa no ponto. Depois que você termina de fazer aquilo, com todo cuidado, você vai pegar o papel jornal, molhar com água e ir colocando na caricatura até ficar grudado. Por que isso, Barbudo? Porque quando você trouxer a segunda mão de papel para colocar no barro, você já traz com cola ou com grude, para que não fique preso no barro e amanhã você não possa tirar mais. Você coloca o papel molhado,
deixou ele todo fechadinho. Agora você vem com o grude e o outro papel em cima, pam, 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 até ficar na grossura desejada. Na grossura de um papelão. Papel, você vai cortando os pedacinhos do papel, colocando em uma boa beleza pura, com todo cuidado, com todo carinho, muito cuidado mesmo. Passou a primeira mão, passou a segunda, passou a terceira, dá 4 mãos de papel. Exceto a primeira que você deu de papel molhado. Dá papel molhado, não conta, só conta a que vai com a grude ou a cola. Depois você deixou ali, vai fazer outra cabeçorra, pam, pam, é o tempo que está enxugando. Se tiver um secador potente, melhor, para você secar com rapidez. Ou então, se você não tiver o secador, você trabalhar com a ajuda do sol. Aí você coloca no sol, espaço de 1 hora ou 2, recebendo aquela caloria, tá? Que nem um papelão. Você agora vai tirar. Como tirar? Vai quebrar a sua arte que você fez? O barro, a caricatura? Não. Você vai pegar uma serra, dar um traçozinho de cima até no meio, cerrou, com todo cuidado, tudo com cuidado. Depois da abertura, você tirou, passa uma grude com a tira de papel no lugar que se cortou, fechou, completou. Está pronto a máscara para você vir com outro processo. Agora se trata da pintura. Para chegar a esse ponto, eu já expliquei o processo que é o barro, o papel, jornal, papel de cimento. Quanto mais você trabalhar a primeira mão com o papel jornal, para a segunda em diante trabalhar só com papel de cimento, porque o trabalho anda mais rápido, mais ligeiro. Esse é o processo de você chegar até uma máscara dessa e deixar no ponto que está, toda bonitinha como está aí. Isso aí é a coisa de Maragogipe, que hoje em Maragogipe, só quem faz desse tipo de máscara sou eu. Não existe outra pessoa que faça. Como eu falei anteriormente, se algum menino, algum jovem, algum adulto queiram aprender, eu estou aqui apto para ensinar. Essa é a dica de fazer essa máscara. Tratando-se de carnaval, em Maragogipe, Deus iluminou os 2 lados do cérebro, que eu aprendi tanta coisa por curiosidade, sem ninguém me ensinar. Falando de agora, desse trabalho que aqui está exposto, é a máscara de chifre, máscara de pano. Eu tive a oportunidade de aprender a fazer esse trabalho não foi com professores que fazem máscara em Maragogipe, mas sim com o trabalho que teve a minha velha mãe, que já se foi, me botou em tanta coisa para aprender. Naquela época eu achava até ruim, mas depois, olha o brilho que me trouxe na minha vida, de eu aprender, pegar uma máquina de costura, naquela época, do meu tempo, não era de pedal, pelo menos aqui, onde eu aprendi a pedalar máquina de pé para costurar. Aprendi a fazer uma calça, aprendi a fazer uma camisa, aprendi a fazer um short com o mestre Dedé, tio do finado Sada,
Dedé, tio do finado Sada, seu parente, casado com a sua tia Raimunda, eu aprendi isso, aprendi a costurar, foi com o finado Dedé, minha mãe me colocou, que hoje você não vê naquela época chamava tenda, hoje é oficina, você não vê hoje um menino numa tenda de cabeleireiro, numa alfaiataria para aprender, mas tinha o cuidado, foi minha mãe que me botou, daí aprendi com o Dedé, e o finado Fernando de Ladu, morava no Porto, que era o ajudante dele, disse, eu vou ensinar você a cortar uma calça, um pano, fazer uma calça e costurar. Foi quem me ensinou. O finado Fernando e o finado Dedé. O finado Dedé, que era meu mestre. Eu aprendi naquela época. Naquela época eu aprendi a costurar. Aprendi a costurar. Hoje, se eu quiser fazer uma calça ou um short para mim, não vou pedir a ninguém. Mas como a coisa se evoluiu bastante, eu vou comprar uma calça logo pronta, um short logo pronto e tudo bem. Foi aí que eu vim tirar a ideia de fazer isso aqui. Fazer pirrô. As minhas fantasias de carnaval, pirrô, o que você vê o vestido na rua, eu, minha mulher, minha filha, meus netos, é eu que costuro. Ainda para ter uma coisa, um QI mais elevado, eu ensinei a mulher atual que vive comigo hoje, porque a minha primeira esposa, Deus levou, fazia também, então fui eu que ensinei a essa criatura que convive hoje a fazer esse negócio e ela não queria, hoje ela faz, eu que ensinei. E a prova disso está, que o artesão que vos fala, faz, foi aqui, há 15 dias atrás, ou há 8 dias atrás, eu trouxe a minha máquina mais sofisticada. Naquela época era no pedal, para fazer a costurar, era no pé. Mas hoje, eu tenho uma máquina a motor mais sofisticada. Eu trouxe para aqui, na live que eu fiz, mostrei para o mundo todo, para todo mundo, o trabalho que eu sei fazer de máscara de papel e máscara de pano. Os panos vieram para aqui, eu cortei o pano aqui na presença de todos, que se faziam presente e os ausentes, e costurei na vista de todos e mostrei para todos, olha aqui, como é que se confecciona uma máscara de chifre de pano. E acredito sim, que fui bem sucedido, porque na rua, várias pessoas me dando parabéns no trabalho que foi feito, porque não conhecia e passou a conhecer uma outra coisa brilhante, a essência da arte, a delicadeza da arte, feliz daquele ser humano que aprende uma arte, uma coisa linda, uma coisa bela, uma coisa que eleva o seu nome para o mundo, como já levou o meu nome a vários lugares. Por exemplo, trio elétrico de Maragogipe, com Dica, Quinande e Cândido, naquele caminhão com os microfones lá dentro para o pessoal cantar, alto-falante, arrodeando toda aquela carroceria. Que coisa mais linda é o Carnaval de Maragogipe. Faz gosto, dá prazer você falar disso, de um carnaval desse, que você já viu, já presenciou, para quem nunca viu, para o jovem, para muita gente que nunca viu. Isso é gratificante para mim, quando eu recebo um convite de vocês. Barbudo, fale dos velhos carnavais que você já viu e eu não tive o prazer de ver. Eu, com todo gosto, passo
o que eu já vi. O dia de carnaval, domingo de carnaval, botar uma bermuda, muitas das vezes, com a meninada, a garotada, chegar na praça para ver o trio de dica tocar, Quinande no cavaquinho, que coisa mais linda, o mestre Quinande no cavaco, só lá que aquelas machinhas bonitinhas, e a rapaziada ia até meia-noite, 1h da madrugada, incansavelmente. Que coisa linda, maravilha. É o carnaval de Maragogipe, que eu já vi. Vê o jegue trio mais novo, uma coisa linda. Um jegue trio, o jegue com a cangalha, uns quatro alto-falantes presos na cangalha, a rapaziada no cavaquinho, no baixo, caixa e bombo tocando pela rua. É lindo. Esse carnaval, que é o carnaval de Maragogipe, é a coisa mais linda que existe no mundo, é o carnaval de Maragogipe. Vem sexta-feira do carnaval, como foi acabado de falar, sexta-feira do carnaval, a tradição, coisa tradicional. Bloco das Almas, onde se chama também Bloco do Silêncio, que hoje alguém ainda tem medo do Bloco das Almas. De onde saía o Bloco das Almas? O Bloco das Almas saía da porta do cemitério. Não é mentira, nem é criatividade para abrilhantar uma festividade, não. Para quem ouve, para quem escuta. É uma coisa verídica. Bloco das Almas, coisa tradicional de Maragogipe, que eu acho que em lugar nenhum tem isso aí, não. Eu vejo o Bloco das Almas, desde eu menino, tinha medo. O Bloco das Almas sai da porta do cemitério, é alma pura, que já morreu, é tudo alma pura, tinha medo. Então vem essa tradição de Maragogipe, Bloco das Almas. Bloco carnavalesco. Todos os bairros de Maragogipe. Maragogipe é o puro carnaval. Onde você for tem carnaval em Maragogipe. Capagato, Caicai, Palmeira, Angolar, Porto, o que for. Por quê? De cada um bairro sai um grupo mascarado. Um grupo mascarado de fantasias muito lindas. Muita coisa linda. Gente sai com máscara de papel, me encomenda, sai com cabeçorra de papel, outros sai com máscara de chifre, outros sai com máscara plástica, e assim sucessivamente. Esse carnaval de Maragogipe só existe em Maragogipe. A razão forte. Existe a Casa do Carnaval em Salvador, onde eu tive a oportunidade de ter as minhas artes, as minhas obras de carnaval, na Casa do Carnaval. É a coisa mais linda. Vieram de Salvador, a Casa da Cultura, procurar quem era que fazia esse tipo de máscara. Teve a informação que era lá no ateliê Memeu Barbudo, BB Arte, aonde eu fiz uma máscara de 2 metros de altura, que 2 homens não abraçavam. Fiz aquilo, não foi para a Casa do Carnaval. Eu fiz aquela obra de arte para mostrar no Carnaval de Maragogipe, que aquela máscara com 2 metros, eu ando dentro da máscara. Por circunstância da vida, apareceu
esse pessoal, esses organizadores, não sei se eles são paulistas ou se são baianos, vieram aqui na Casa da Cultura e teve a informação que era ali que fazia. Ele chegou lá, gostou logo de umas 4 máscaras, coisa linda, gostei. Aí comprou, me deu a metade do dinheiro e disse, na próxima semana eu estaria aqui para cumprir com a obrigação. Tá bom. Quando eles voltaram, ele chegou e disse para mim, ô meu barbudo, eu disse, diga meu amigo, em que posso ser útil? Olha, eu trouxe um desafio para você. Pode falar, como é? Eu quero que você faça uma cabeçorra de um negão com o busto e 2 braços enormes, assim. Aí ele pegou o lápis em um caderno e aí traçou, disse, eu quero assim. Riscou aleatoriamente. Eu disse, meu amigo, eu gosto de desafio. Acertou valores e aí eu comecei a trabalhar no negão. Trabalhei no negão, foi uma mão de obra muito árdua, mas, na verdade, ficou uma coisa maravilhosa, foi mais uma arte. E daí, então, ele disse, essa máscara que está aí, você vende? A cabeçorra já estava pronta. Eu disse, rapaz, eu não vendo não, porque eu quero sair com ela em carnaval. Não, mas venda se eu quero. Você que acertou tudo. Levou essa máscara, essa cabeçorra. E eu tive a ideia, porque eu sou idealista. Já dei várias ideias. Já cheguei aqui na Casa da Cultura, já dei uma ideia para um cidadão. E botei o nome do negão, Benedito. Benedito. Gostei tanto, botei o nome do negão. Negão pinte todo preto, em homenagem a São Benedito. Eu aí botei o nome do negão, Benedito. Ele levou, depois ele gostou da cabeçorra, de lá ele mandou recado, acertou tudo, vieram buscar. Hoje está essas 2 cabeçorras, essas várias máscaras, o negão, o Benedito está lá e a cabeçorra também está lá. Obra daqui do Carnaval de Maragogipe. Eu achei uma coisa tão bela, não porque fui eu que fiz, eu me apaixonei pela coisa. Eu aí fiz também outra cabeçorra de Benedito. E, por sinal, gostei tanto que eu botei o nome desse daí, Benedito II. E o Benedito II se encontra lá no meu ateliê. Tudo isso, meu amigo, é essência do Carnaval de Maragogipe, que ilumina a minha mente e eu tenho essa intuição em fazer. Tudo isso é do Carnaval de Maragogipe. Por exemplo, para muitos que não sabem, e tem muita gente que sabe, eu tive um convite de Portugal para participar de um evento, de uma grande exposição que tem em Lisboa, Praça do Rocio, por onde eu já fui 2 vezes. Gostaram tanto que eu participei daquele evento 2 vezes. Fui, tudo certinho, aonde tive a oportunidade de dar entrevista em uma das emissoras de televisão maior de Portugal, de Lisboa, mostrar o trabalho, mostrar o Carnaval de Maragogipe. Foi a coisa mais linda que existiu. Daqui saiu 6 músicos da Terpsícore. Foram uma equipe de 12 pessoas, juntamente com as máscaras, com essas máscaras ibéricas.
e máscara de pano para a Praça do Rossio, em Lisboa, para um dos maiores desfiles que tem em Lisboa. É que nem que fosse o desfile, é que nem que fosse uma das maiores escolas de samba do Rio de Janeiro. É um desfile equiparado àqueles. É tradição todos os anos. 8 de maio, começa a festividade de lá, aonde eu participei, mostrando o Carnaval de Maragogipe, uma tremenda charanga da Terpsícore, que saiu daqui, uma roupa muito linda, que foi confeccionada. Nós participamos. O Carnaval de Maragogipe abrilhantou a festa de Lisboa. Na Praça do Rossio, sai o desfile da Orla, circulando a cidade. E todas as máscaras que eu levei, 60 e poucas máscaras ibéricas, dessa que se faz presente, todas elas foram vendidas e algumas doadas à Engenhac. A Engenhac é uma entidade lá de Lisboa, como que banca todos os eventos, todas as festividades que existem em Lisboa, é patrocinada pela Engenhac, que nem a Bahia Tursa patrocina as festividades de Salvador e do interior. Então, as minhas máscaras estão lá, apresentando o Carnaval de Maragogipe. Essa foi uma das maiores oportunidades. Máscaras que tem minha também no Rio de Janeiro, em Salvador. Então, meus amigos, essa oportunidade foi a maior oportunidade que já existiu em minha vida em termos de carnaval. Não esquecendo o meu grupo de carnaval, que participa todos os anos em Maragogipe. Saio com a minha cabeçorra, saio com o meu pessoal e participo desse lindo carnaval. Tudo isso faz parte desse carnaval de Maragogipe. Por exemplo, hoje e ao longo desses anos, existia uma coisa que deixou de existir. Mas eu não dei. Para quem começou, e eu dei seguimento. Porque no Carnaval de Maragogipe, saía, todos sabem, para quem não é tão velho assim, saía o Bumba Meu Boi e a Burrinha no Carnaval de Maragogipe. Agora, como é que era o Bumba Meu Boi em Carnaval de Maragogipe? Aí, o Bumba Meu Boi de Maragogipe e a Burrinha já era confinado Nini das Cabaceiras. Nini. Agora, não é o Bumba Meu Boi que sai hoje na lavagem de São Bartolomeu. O Bumba Meu Boi que sai na lavagem de São Bartolomeu é uma coisa tradicional. É de muitos longos anos. Eu dei a continuidade a botar esse Bumba Meu Boi na lavagem de São Bartolomeu. Fugiu do raciocínio um pouco do carnaval. Porque o Bumba Meu Boi, de antigamente, saía no Carnaval de Maragogipe, uma grande tradição, por tradição, Bumba Meu Boi, Burrinha. Se não tivesse Bumba Meu Boi, Burrinha, para os mais velhos, não era carnaval. Como era essa atitude dessa rapaziada, formava-se 10, 15 elementos que gostavam da brincadeira, fazia o Bumba Meu Boi
do jeito que eles tinham a ideia, era com vara de biriba e arame, formava o corpo do Bumba Meu Boi, com arame e vara de biriba, que entortava, não envergava, e o bambo, vestia e saía no carnaval. Mas só, meus amigos, e vocês não sabem qual era a atitude daquela rapaziada com aquele Bumba Meu Boi na rua. Era coisa interessante. Parava o Bumba Meu Boi na antiga Rua Nova, tinha movimento daquelas barracas antigo. Parava o Bumba Meu Boi, todo mundo de pandeiro, de tambor, pandeiro de couro de não era pandeiro, pandeiro coisa rústica. Pandeiro de couro de jiboia, tamborim de couro de jiboia, baqueta de alecrim, pau alecrim. Era um samba gostoso que levantava cadáver da sepultura. Parava na Rua Nova, os pescadores estão ali vendendo peixe, fazia aquela roda, e aqui começava o samba do Bumba Meu Boi. Pega na gaia do boi o moleque, esse boi também é, lá vai samba, e lá vai samba, cantava 5, 6, 7, 8 músicas, e levanta meu boi do chão, não sei, lá vai a música, o samba, o povo gostou, aglomerava o povão. Aí o chefão do Bumba Meu Boi, que era o dono, é quem confeccionava, finado Nini, aí o que é que acontecia? Parava, tirava o chapéu e saía correndo a roda. Com o chapéu. Para que o chapéu? Correr a roda? Para a rapaziada botar o trocado. Para pagar aquela apresentação que foi feita naquele momento. Aí quando terminava de correr a roda toda, catava aquele trocado todo, guardava, botava no bolso e subia para a praça, as ruas de Maragogipe. Aonde parava era aquele movimento de tocar e catar o trocado. Para quando encerrasse a festa, aquele trocado que catou, dividir com a rapaziada que se fazia presente no grupo, tomar cachaça e comer tiragosto de jiboia. A jiboia já estava pronta, a muqueca para comer. Bom, isso era uma coisa do carnaval de Maragogipe. Daí então, era uma coisa. Se você for ver lá pelas cabaceiras, aonde existe pessoas mais velhas que participavam desse carnaval, vai saber que é verdade. Não vai dizer que não existiu aquilo ali. É coisa verídica. Daí então, a coisa tão bonita, eu tive a ideia de colocar na lavagem de São Bartolomeu o Bumba Meu Boi, que se tornou-se uma grande tradição. Teve um ano aí que não botaram o Bumba Meu Boi na lavagem de São Bartolomeu, foi a maior celeuma. A lavagem desceu, quando chega no Cajá, o povo estava gritando, cadê o Bumba Meu Boi, cadê o Bumba Meu Boi? Lavagem sem Bumba Meu Boi não é lavagem, coisa tradicional. Como já vi também, em Salvador, lavagem de Bonfim, já levei Bumba Meu Boi para lavagem de Bonfim. Foi um sucesso. Quer dizer, o Bumba Meu Boi, que era do carnaval, que existia no carnaval de Maragogipe, pararam com essa tradição do carnaval de Maragogipe, o Bumba Meu Boi. Mas, mesmo assim, na minha concepção, a tradição do carnaval de Maragogipe, o Bumba Meu Boi, não morreu. Por que não morreu? Porque eu continuei, daquela época, eu achei a coisa tão bonita, não parei de fazer Bumba Meu Boi. Se você for lá no meu ateliê, tem um Bumba Meu Boi no meu ateliê, o maior Bumba Meu Boi do mundo. Não existe Bumba Meu Boi no mundo, aonde tem Bumba Meu Boi, no lugar que tem Bumba Meu Boi tradicional,
é lá de Recife, esse lugar aí, que tem a tradição. É 2 irmãos que faz Bumba Meu Boi. Garantido, e o outro, que eu não me lembro agora do nome, é quem faz os melhores Bumba Meu Boi do mundo. Se o meu Bumba Meu Boi não é o melhor do mundo, por tradição de lá daquela zona, mas o Bumba Meu Boi, maior do Brasil e do mundo, é o meu Bumba Meu Boi. Podem até agora, quem estiver me ouvindo, querer fazer um Bumba Meu Boi maior do que o meu. Só que eu posso até dizer que existia alguém que queira fazer, mas o Bumba Meu Boi de lá, do ateliê, tem 3,5 metros. Só carrega 4 homens. Não carrega um homem, como os Bumba Meu Boi tradicionais, que eu já fiz, e tem até que carrega um homem só, o Bumba Meu Boi. O meu Bumba Meu Boi, que é tradição da festa de São Bartolomeu, é reflexo dos anteriores, tem 3,5 metros. Da largura de 2 mesas dessa junta. Então, esse Bumba Meu Boi é considerado o maior Bumba Meu Boi do mundo, que eu já fiz um levantamento, já olhei na internet, não existe Bumba Meu Boi daquele tamanho. Então, isso é uma tradição, isso veio do carnaval de Maragogipe. E nós não podemos esquecer das coisas e deixar de falar. Aonde se apresentar, aonde tiver oportunidade, tem que ser feito essa fala. Por exemplo, já fiz parte no evento de Campo Grande ao Pelourinho com Bumba Meu Boi e Máscara de Papel. Um carnaval também, sábado de carnaval. Nós fomos junto com o Jegue Trio do Campo Grande ao Pelourinho, levando as coisas que existem em Maragogipe, carnavalesca, para esses eventos. Vários eventos. Então, pessoal, vocês que me assistem nesse momento, fica gravado na lembrança de todos uma coisa que existe dentro de mim. Um ensinamento que eu recebi. Orgulha-se de uma coisa que tu aprendeu. É a arte. Porque, meus amigos, que me ouvem nesse momento, o nosso secretário Francisco, nosso amigo Paulo, assessor do nosso secretário, e a Casa da Cultura, funcionários que aqui trabalham, aprendam. A arte é a coisa mais bela que existe no mundo e para quem procura aprender. Eu, nesse momento, quero agradecer os elogios, as coisas belas que foram atribuídas a mim pelo nosso secretário Francisco, conhecido na intimidade por Chiquinho. Agradeço muito a ele por esses elogios que ele presta à minha pessoa, aonde vai, presente e ausente. Agradeço de coração, agradeço ao trabalho que ele faz
na cultura de Maragogipe, que ele também é cultura, é um dos conhecedores da cultura de Maragogipe, é esse cidadão. A ele também faço esses pequenos elogios, por ele ser a pessoa que ele é, o cidadão que ele é, o ser humano que ele é, para todo maragogipano, sem extinção. A palavra desse homem é a palavra do bem, é a palavra do amor. Ao nosso amigo Paulo, quero também agradecer as oportunidades que são dirigidas à minha pessoa, a qualquer momento, a qualquer hora, tudo que acontece, que ocorre, é um evento de samba de roda. Ele me coloca para eu participar, que, na verdade, eu sou do samba, né? Nasci do samba também. Minha vida é compor samba, várias outras músicas carnavalescas, como marchinha e etc. Só esse ano aqui que eu não tive a oportunidade de, não sabia de participar, mas vamos aguardar que o senhor Manezinho de Jesus está lá em cima, olhando aqui para a face da terra, aonde, por circunstância da vida, apareceu essa coisa ruim no mundo, essa pandemia, que ninguém sabe de onde foi que veio isso, para atrapalhar milhões e milhões de vidas, destruir milhões e milhões de vidas, que foi isso aí, essa pandemia. Mas, pessoal, Deus, de lá de cima, é Ele quem ordena. Quando Ele vê que está na hora de dar um basta, a influência, a ajuda dos remédios que estão procurando amenizar essa situação é válida. Mas a maior de todas, o maior remédio de todos, de todo mundo, vai ser no momento que ele disser, vou botar a mão em cima. Aí acabou. Esse é o maior remédio. É quando aquele de lá de cima botar a mão em cima e dar um baixo e dizer, acabou. Acabou, acabou. Não precisa mais de remédio. O remédio é a mão divina. Muito obrigado. Alô? As suas palavras, Bartolomeu, até nos emociona, né? Porque você fez uma memória e dentro dessa memória a história do Carnaval de Maragogipe e a pessoa que você é, que nós consideramos como mestre da cultura popular. Então, assim, a gente fica até sem palavras, né? Eu, enquanto articulador cultural, enquanto amigo que nós somos, pelas palavras que você até me atribuiu junto ao secretário e, assim, a história que você, a memória que você fez de todo o trajeto até os dias atuais. Obrigado pelas suas palavras. Eu agora aqui nesse momento, eu vou fazer assim um resumo, né, rápido, que a gente podemos destacar do projeto, que na verdade é das atividades que nós fizemos até neste momento. Nós iniciamos com a palestra virtual da abertura do projeto, a Essência Viva dos Antigos Carnavais, a live tradicional da Filarmônica 2 de Julho, a live da tradicional Filarmônica Terpsícope Popular, o Grito do Carnaval Virtual 2021, o concurso de marchinhas, concurso do Rei Momo e Rainha, a apresentação das marchinhas, a apresentação do Grupo das Almas, live com as orquestras carnavalescas locais, a live com as tradicionais grupos de mascarados, concurso dos mascarados e fantasiados em diversas categorias,
a oficina virtual de máscaras ibéricas, venezianas e tradicionais. E na íntegra, temos o seminário online, né, que subtema que é a transmissão dos saberes, educação patrimonial e salvaguarda. A produção do vídeo, documentário sobre a história e tradição e a importância do carnaval que está sendo executado, né? Tá a equipe que está fazendo um trabalho para finalizar o documentário. Nesse momento, eu gostaria, antes da palavra do secretário, que ele ainda vai usar aqui a palavra, que a gente gostaria que fosse exibido o teaser do documentário. Maragogipe preserva a essência viva dos antigos carnavais. Como esse carnaval começou e como ele chegou aos dias atuais, tudo com o propósito de provocar duas coisas: o riso e a alegria. A gente tem a essência do carnaval, a polpa está aqui no Recôncavo. Então o carnaval de Maragogipe para o maragogipano é uma verdadeira paixão. Então, diante de muitas informações, de uma história, né, de duas pessoas ilustres aqui ao lado, né, o secretário e o mestre da cultura popular barbudo, tanta informação que a gente fica embasa, né, os nossos conhecimentos. Eu gostaria agora que o secretário fizesse uso da palavra, né, falando um pouco da transmissão, que na verdade a gente tem um subtema, tem um tema do seminário, e que a gente também, que é importante dentro que a gente está falando tanto de essência viva, falar do Carnaval de Maragogi, a transmissão de saberes e educação patrimonial e salvaguarda. Gostaria que você falasse um pouco, alguma coisa relacionada ao patrimônio da salvaguarda do Carnaval. Pois bem, o Carnaval de Maragogipe, como todos sabem, ele foi, né, como as pessoas falam aqui no popular, tombado, mas na verdade ele foi considerado patrimônio imaterial da Bahia em 2009, exatamente no dia 23 de fevereiro de 2009, reconhecido como patrimônio imaterial da Bahia. Isso foi feito justamente para que os maragogipanos, principalmente os maragogipanos, a Bahia, e os baianos, pudessem promover ações para que não deixassem a nossa tradição morrer. Nós estamos em plena pandemia da Covid-19. E estamos aqui, né, agora há pouco presenciamos, ouvimos, não é, a rica contribuição que Bartolomeu, como ele mesmo diz, C dos Anjos, Memeu Barbudo, Bebê Arte, Memeuzinho, como minha mãe chama, lá das Palmeiras, Memeu do Bloco da Vila, Memeu dos Filhos de Alá. Isso que nós ouvimos aqui vai estar aí registrado de como, não é, a história do nosso carnaval é tão rica e tão maravilhosa, e através, né, desse projeto da Associação Cultural Samba de Maragogó, que é tão bem presidida pelo nosso amigo Paulo e tem toda a sua equipe, nos deixa aí, né, projeto aprovado esse pelo IPAC, e que vai nos deixar aí, né, essa herança rica e maravilhosa. Então são ações como essas que vai deixando, não é, registrado a memória do nosso carnaval, e esse trabalho que foi realizado esse ano, principalmente em época de pandemia,
com o resgate do Festival de Marchinhas, o concurso de remomo, de fantasias, essas oficinas mostrando como se faz as máscaras, como se confecciona as fantasias, o trabalho maravilhoso que é feito por Silvia com o bloco das Alminhas, que é um bloco só de crianças que sai na sexta-feira do Carnaval, mantendo viva a tradição. Tudo isso, né, vai salvaguardando o nosso Carnaval, vai criando essa memória que vai passando de geração em geração. Quando eu ouvi aqui Barbudo falando sobre a nossa origem no bairro das Palmeiras, né, minha querida bisavó Jardilina, minha avó Maria Jardilina, eu vi a minha mãe, Barbudo, ouvindo criança, minha mãe ensaiando a música lá do Bloco da Vila. Eu me lembro bem de uma estrofe que dizia: Palmeira, nosso bairro é uma beleza, né? Em costumes e belezas é o bairro mais popular de Maragogipe. E me lembro bem da melodia: que bonito é, oh que legal, ver o Bloco das Palmeiras desfilar o Carnaval. São os sons que nós guardamos do Carnaval de Maragogipe desde criança. Eu falo sempre, né, nós temos aqui a nossa Terpsícore, que tem o significado deusa da dança, que Euterpe é a deusa da música e Terpsícore é a deusa da dança. E obviamente que sem a música não existe a dança, não é? As duas são integradas. E o nosso carnaval é recheado de sons. Existe o som, né? O som do silêncio, o som do bloco do silêncio. Né? Que é aquele som que na madrugada a gente escuta aquele bumbo e aquela caixa. Né? Nós estamos nas nossas casas na madrugada de sexta para sábado, quando a gente escuta aquele som. Tum, tum, aquele grito das almas, aquela caixa repicando, tracatá, tum. Esse é um dos sons do Carnaval de Maragogipe. Um outro som também do Carnaval de Maragogipe, que me vem à memória agora, é o som daquela careta solitária com seu agogô, que eu me pergunto, né, como você também se perguntou em relação a Cornélio, quando você fez referência a esse ilustre maragogipano que sai também com as vestes, né, e com o carvão no corpo. A gente vê as crianças também saindo pelas ruas com esse mesmo som no agogô. Né? Principalmente no domingo de carnaval pela manhã, a gente encontra as caretinhas. Esse som do agogô, que é tradicional, da careta de chifre, né? da careta que é chamada aqui como careta tradicional de Perrot, que traz consigo esse agogô, com essa sonoridade. A gente também lembra do som do trio de Dica, quando chegava que Nandi fazia essa rio ali, porque era o som, quando chegava principalmente, essa época eu alcancei o trio, que a gente chegava na Rua do Rio, que Nandi dava os acordes no cavaquinho, esse é o som. Né? O som do Transasmil, que vem logo depois, com Força do Ilê, que brilho é esse negro, também é um som do Carnaval de Maragogipe. O som de Beijo na Boca, uma música que saiu de Maragogipe, do Carnaval de Maragogipe, para posteriormente ser gravada pela Banda Beija e se tornar o hino do Carnaval da Bahia naquele ano. Foi sem querer que todo dia é dia de festa na Bahia. São versos de um maragogipano. O farol ilumina Salvador. Essa música já era cantada no Carnaval de Maragogipe antes de se tornar campeã do Carnaval da Bahia. Então são sons que compõem esse carnaval rico e esse som tradicional que nunca sai da nossa memória. Desde 1897, quando sai o bloco Filhos da Terpsícore, que é o som da marchinha. Bam, 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 bam. Né? É esse som da charanga de Maragogipe, da tradicional charanga de Maragogipe, né? Que em Maragogipe, todos os eventos,
todas as festas, nosso carnaval, né, nosso São João, a nossa festa do padroeiro, inaugurações, todas as festividades que são feitas aqui, a gente tem sempre a presença marcante da charanga maragogipana, que arrastou milhares de pessoas lá na quadra da Portela, a charanga que arrasta milhares e milhares de pessoas em dias da lavagem do Bonfim, onde você sempre se fez presente, Barbudo, com suas belíssimas máscaras. A gente anda da Conceição até o Bonfim, na fé, e você não sente o peso da máscara, não se cansa. A gente admira muito isso, todos os anos eu comento com o Paulo, a sua alegria com sua família de participar, de levar a cultura da sua cidade para a lavagem do Bonfim. E lá também a gente tem esse som da nossa charanga, da nossa marchinha, do seu Tibúrcio. Eu costumo até brincar com o Paulo sobre seu Tibúrcio, porque seu Tibúrcio é uma tradição de Maragogipe, e o nome do pai de Paulo, biológico, é justamente seu Tibúrcio, né? Então essa ligação cultural. Então, Paulo, a gente fica, eu me recordo das aulas que eu via seu Nivinho Arte passar para tantas pessoas nos seus ateliês, ali na maternidade, ali no antigo fórum. Seu Nivinho, que era o pintor do trio, aquelas máscaras que a gente via no trio elétrico Maragóis, eram todas feitas por Nivinho, posteriormente no Transasmil, pintadas também por Mário Sá, Mário de Vital. Então, é essa arte que vai passando para as pessoas. Eu costumo dizer o seguinte, que o povo que conhece a sua história, o povo que conhece verdadeiramente a sua história, jamais deixará que as tradições, que a beleza do seu passado não estejam presentes no seu presente e no seu futuro. E assim é o povo de Maragogipe. Né? O povo de Maragogipe conhece a sua história e mantém viva as suas tradições. Porque a cultura maior de um povo é o seu patrimônio de amor e tradição. Bonito a fala do secretário, né? Relacionado você, na verdade, todas essas palavras aqui hoje ditas, né? Do mestre, o secretário, né? Isso faz com que eu também, além de envaidecer com isso, promova mais o meu trabalho, os meus projetos, né? Que é voltado para a cultura popular. Né, tanto o samba de roda, os mascarados, né, porque a instituição funciona como se fosse um guarda-chuva. Ela é abraçada com as manifestações que nela são trabalhadas, né, que a gente faz a questão da preservação, da difusão e fomento isso através, né, claro, que com os mestres, né, através de oficinas e palestras. E penso, né, o ano que vem, conforme o mestre falou aqui, que se Deus colocar a mão nesse problema grave no mundo que é a pandemia, talvez não, a gente tem certeza que Deus vai ter um momento que Deus vai colocar a mão mesmo, e creio que não demorará, e que também no próximo ano a gente tenha o nosso carnaval normal. Isso é que todos apostam, né? Todos que trabalham com isso, todos que trabalham em outras áreas culturais, eu acho que atingiu muito a cultura popular, essa pandemia, enfim, em todas as áreas, sem denominações. A gente está chegando ao fim do nosso seminário, mas antes de tudo, eu gostaria de fazer uns agradecimentos. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, que é meu guia e minha fortaleza, a Francisco Gomes da Silva Filho, secretário de Cultura e Turismo, pelo espaço físico da casa e o apoio institucional, e a Maria Milza e seus funcionários, e a Prefeitura Municipal, né, pelo apoio dado. A Renê Neves Sonorização, a toda a equipe da Bahia Mídia, transmissão de áudio e vídeo, da pessoa de Júnior, a Mundo Comunicação Integrada, LTA, na pessoa de Gustavo, que está fazendo o documentário, a Paulo da Web Design, a Juraci Rebouça Rádio Web, a radialista Pacheco 10, aos jurados participantes do concurso, dos mascarados, na pessoa de Lico Arte, professor Adinha, professor Renato, locutor e historiador Jorge Abraão,
Aos palestrantes Francisco Gomes da Silva Filho, Bartolomeu dos Santos, Bartolomeu dos Anjos, né, que é C dos Anjos, né, que ele costuma falar, Bartolomeu C dos Anjos, e professor Benedito Jorge, que não estava presente, mas foi lido o seu discurso aqui, belíssimo, né, na voz do secretário. Aos oficineiros Rita e, mais uma vez, Bartolomeu dos Anjos. A minha equipe presenciais de trabalho pelo projeto, Janete, Julião, Rosane Souza, Rebeca, Sá fotógrafa, Nino e equipe de ornamentação, e a todos aqueles diretos e indiretamente. A minha equipe home office, né, Luciana, Fabiana e a Sheila Gomes, assessora de comunicação. E a todos, obrigados por toda a participação, o apoio, né, e não deixando de a gente citar que tudo isso nós tivemos o apoio financeiro do IPAC, Governo do Estado da Bahia, Secretaria de Cultura, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Obrigado a todos. Não tenho como agradecer na pessoa do secretário e na pessoa do mestre da cultura popular. Muito obrigado. Se alguém quiser proferir, fazer algumas considerações finais.